Final. Pessoal, então, iniciou a gravação. Obrigado a vocês aí por estar presente, né? Ao Rafael, ao Maicon, a Sandy e ao Paulo Renato. Obrigado vocês por estarem presentes. Ainda bem que vocês estão presentes, porque se vocês não aparecessem, eu teria que gravar a aula aqui falando para o computador, só para a tela é muito ruim. É bom vocês estarem aqui, por favor, sintam-se à vontade de me interromper a qualquer momento, de trazer as dúvidas, a gente fazer realmente um diálogo. Muitas coisas que vocês vão fazer, talvez a gente não saiba a resposta, mas a gente pesquisa junto, e pode ter certeza que eu aprendo muito mais com vocês do que vocês comigo. Então, a gente está aqui hoje na semana 4, tá? Eu vou fechar minha câmera só para facilitar a questão da gravação, porque senão fica brigando tela com câmera, e aí eu já deixo aqui na nossa tela mesmo. Sandy, você está com a mãozinha levantada, fica à vontade. Professor, eu fui iniciar o aplicativo, mas eu estou em desespero porque não deu certo. Aí, lá no nosso material, tem tipo tutoriais, né? Eu acho que são 4. Tem de jogo. Aí eu escolhi um de jogo, o joguinho da toupeira lá, né? Que tem um tutorial pra gente seguir os passos, para no final desenvolver o aplicativo. Aí na aula passada, o senhor falou da centralização do texto e da imagem. Só que eu não consegui de jeito nenhum fazer isso. Pode ficar tranquila, Sandy, a gente faz uma revisão hoje. E não desespera não, programação é assim mesmo, a gente faz, quebra a cabeça, né? Às vezes nada dá certo, aí você sai para tomar um café, para tomar um banho, aí você volta, te dá uma luz ali, você consegue solucionar o algoritmo, pode ficar tranquilo, tá bom? A gente vai rever essa questão da centralização, já falo daqui a pouquinho também. Se eu esquecer, você me cobra, tá bom? Fica à vontade. Professor, não tem problema, né? A gente seguiu o tutorial que tá lá, sem ser algo original. Não tem problema seguir o tutorial, não. O tutorial está lá para vocês usarem mesmo, para seguir, pode entregar do tutorial, não tem problema. O único que eu vou pedir para vocês não seguirem é o do IMC, né, que a gente está fazendo junto, senão fica muito parecido, mas qualquer um outro lá não tem problema não, tá bom? Pode usar à vontade. Vou dar uma passada geral na semana 4, e aí eu vou abrir o App Inventor e a gente discute, eu mostro a questão dessa dúvida, pode ficar tranquilo, tá bom? Pessoal, em relação à semana 3, alguma dúvida, alguma pergunta, tiver alguma coisa, pode falar, tá bom? E, por favor, me interrompa a qualquer momento, levanta a mãozinha aí, já pode falar também, pode mandar no chat, a gente vai tentando responder. Alguma dúvida em relação à semana 3? Beleza? Tá tranquilo, professor. Oi, Rafael, pode falar. Tá bem tranquilo a semana 3. Beleza, então. Então, vamos para a semana 4, pessoal. Então, tá aí, ó, passando da metade do nosso curso, da nossa disciplina. Deixa eu só abrir aqui a semana 4. O que nós temos na semana 4? Né? Como toda semana ela vai de segunda até segunda. E essa semana 4 a gente vai conhecer um pouquinho mais o App Inventor. Vocês vão ver que é um conteúdo que, em termos de material, né, assim, de coisa para estudar, para ler, é bem curtinho, é bem pequeno. O principal objetivo dessa semana é praticar, viu, Sandy? Então, assim, explore o máximo de tutoriais, use a sua criatividade também, incrementa alguma coisinha a mais no tutorial, não tem problema nenhum. Então, o nosso objetivo é conhecer mais o App Inventor, é construir alguma coisa no App Inventor, tá bom? Então, eu deixei para vocês o capítulo 4, né, componentes visuais e tratamento de sessões, a gente já adiantou alguma coisinha, daqui a pouco eu volto aqui, tá? Tem também esse capítulo 4 em PDF, está aqui, ó, em PDF, eu sei que algumas pessoas gostam em PDF, aí eu peço desculpas pelas imagens terem ficado desformatadas, mas o gerador de PDF que eu uso, ele com imagem, ele não lida bem, aí ficou meio atrapalhadinho assim. Deixei também para vocês os slides que a gente vai usar nessa aula de hoje, tem os exercícios de fixação e tem o programinha do IMC, tá? Então, os slides estão aqui, a gente vai falar em cima deles daqui a pouquinho. Além disso, o que a gente tem? Tem uma videoaula, tá? Então, a videoaula dessa semana, deixa eu só ver que tem alguém querendo entrar, Ronald. Boa noite, Ronald, seja bem-vindo. Tem a videoaula dessa semana, tá? Para vocês poderem visualizar aí também, tá? É uma videoaula bem passo a passo, acaba sendo mais um tutorial, né? Que aí eu passo do IMC mesmo, beleza? E aí tem uns conteúdos esses que são links, né, para o App Inventor. Eu queria só mostrar esse aqui, tá? Deixa eu só abrir ele numa nova guia. Esse tutoriais documentação do App Inventor, tá? Deixa eu abrir ele aqui.
Aqui existem tutoriais que são do próprio App Inventor, tá? Então, tutoriais aqui para iniciantes e tudo mais, dá para a gente olhar, tá? E ver aqui alguns tutoriais também. Em inglês, né? Mas dá para acompanhar, beleza? Tem a documentação do App Inventor. Tem um outro tutorial aqui, que é de construir um jogo educativo. Esse tutorial, ele assusta um pouquinho, porque ele é grandão. Mas ele é muito fácil de fazer, tá? É um joguinho bem contextualizado, que é para trabalhar a questão de dengue, eliminar mosquitos da dengue e tal. Então, ele é bem passo a passo, usa o Canva, usa a imagem. Então, ele é grandão, deve ser uns 50 e tantos slides, mas é bem rápido de fazer. Enquanto carrega aqui, eu vou seguindo, tá bom? O projeto do App Inventor. O fórum de dúvidas, né, para vocês aí, tiver alguma dúvida. Ninguém manda pergunta aqui, né, mas está aí aberto, né? Eu sempre acompanho aqui, dou uma olhadinha, mas nunca tem pergunta. E, voltando aqui, a atividade avaliativa que eu já venho e o resuminho da semana. Então, o que a gente tem essa semana é isso, tá bom? O que nós vamos ter de avaliativa essa semana? Até o Rafael tinha me pedido no início da aula, tá? O objetivo aqui, tá, é vocês desenvolverem um aplicativo no App Inventor. Ah, Bruno, eu quero tentar fazer alguma coisa no Codular, ou no Tuncable, ou numa outra ferramenta de blocos que eu vi aqui que faz aplicativo. Pode, não tem problema não. Vocês podem usar a ferramenta que vocês acharem melhor, tá bom? Eu estou pedindo para ter pelo menos duas telas e no mínimo 3 componentes. Ah, Bruno, mas eu fiz um joguinho aqui que acabou sendo só uma tela, mas eu usei 5, 6 componentes. Tá ótimo, gente, eu quero que vocês mexam mesmo, tá bom? Então, essa é a atividade da semana, é desenvolver um aplicativo, um programinha, tá? Eu até coloquei que não vale, né, o do App Inventor, porque senão fica muito parecido, e o objetivo é que realmente vocês façam mão na massa, né, que vocês coloquem a mão na massa aí para entregar. Tem um videozinho aqui falando do formato de entrega, tá? E isso aqui eu posso explicar ele na prática aqui para vocês, para a gente ver como que funciona, tá bom? Então fica bem tranquilo aí. Alguma dúvida em relação a essa atividade, essa tarefa da semana para ser entregue? Eu já vou explicar como que é a entrega, tá? Já mostro aqui para vocês agora. Eu estou entendendo que esse joinha para baixo da Sandy é que está tudo ok. É isso mesmo, Sandy? Se não for, você puxa minha orelha aí. Isso. Tá bom? Então, vou seguir. Qualquer coisa vocês me interrompem, tá bom? Eu vou só mudar a minha visão aqui para estudante, que aí fica bem parecido com o de vocês. Ó, a tarefa, então, é desenvolver um aplicativo. O que eu estou pedindo na entrega, tá? Eu tenho o App Inventor aberto aqui, até aquele projeto da semana passada. Como que eu gostaria que vocês entregassem esse projeto, tá? Finalizou o projeto, né? O ideal é vir aqui no menuzinho Projetos, tá? E exportar o projeto selecionado para o meu computador, esse ponto .ia. Esse ponto .ia aqui, que é de App Inventor app, tá? Ele vai permitir que eu veja os bloquinhos, a construção que você fez dentro do seu projeto. Então, se você me mandar o APK, eu vou só instalar ele no meu emulador e vou testar. Se você me mandar isso aqui, eu vou conseguir abrir no App Inventor e vou conseguir ver o que você montou. Então, quais são os passos para entregar o projeto? Finalizou o projeto, né? Está prontinho. Vem aqui no menu Projetos, exportar projeto selecionado, .ia para o meu computador. Ele vai te perguntar onde você deseja salvar, certo? Ó, aí normal, vou salvar ele aqui na área de trabalho, salvando, tá salvo, beleza, resolvido. Lá na minha área de trabalho, deixa eu ir lá para mostrar para vocês, está aqui, ó, imc.ead.ia. Não sei se está muito visível aí, tá? Mas é um programa .ia. Repare que o computador nem reconhece ele, tá? Não se preocupe com isso, tá? Fez isso, é só vir aqui na tarefa e adicionar o envio, tá? E aí, subir aquele arquivo, né? Clicar e arrastar ele para cá. Pronto. Aí, repare que ele aparece como a extensão .ia. Salvar as mudanças. Pronto. Aí ele já vai aparecer lá para o Alexandre corrigir, para que eu corrija também, tá? Então, é só isso. Por que o projeto IA? Porque o projeto IA, eu vou conseguir abrir ele dentro do App Inventor, desse formato aqui, e ver
quais os componentes vocês usaram, quais os bloquinhos que vocês montaram, se tem alguma coisa. Uma coisa não funcionou por isso, até para dar um feedback melhor, né, para cada um de vocês. Entendido essa parte da entrega? Alguma dúvida, alguma pergunta? Vou retornar aqui meu papel, então. Só porque é bom retornar, porque talvez tenha algum ponto que precisa corrigir, eu já faço a correção rapidinho aqui. Pronto, já estou como professor de novo. Inclusive, tem 2 aqui para avaliação. Com certeza, foi o que eu acabei de mandar. Então, tá ótimo, pessoal. Essa é a tarefa da semana. Espero, né, que seja uma tarefa tranquila. A gente precisa, em algum momento, desenvolver, né? Então, nessa disciplina vai ser nessa semana 4. Espero que a gente não precise prorrogar, tá bom? Em relação ao que eu falei do joguinho do mosquito, aqui, ó, é um joguinho que ele vai te dar umas interfaces, vai te ajudar a montar aí, bem passo a passo mesmo, mas no final você tem um joguinho aí para trabalhar com a questão da dengue, né? Eu falei 50, na verdade são 126 slides, mas como eu disse, se você for fazendo, é muito rápido de fazer, não tem segredo nenhum, e é um joguinho que você vai ter uma tela lá para matar o pernilonguinho da dengue, né? No final do jogo você vai estar lá podendo matar o pernilongo da dengue e fazer um rankingzinho lá de quem matou mais e tal. Não tem uma tela final aqui para mostrar para vocês. Ok? Então essas são as tarefas. Alguma dúvida, alguma pergunta? Professor, o tipo de aplicativo fica a critério do aluno? Fica a critério. Ô, Rafael, pode ser o aplicativo livre mesmo, tá? Se você falar assim, eu vou tentar fazer um protótipo que eu tenho aqui na minha cabeça, já vou adiantar fazer esse protótipo para a atividade do Bruno. Beleza. Eu estou sem ideia, eu vou pegar um tutorial na internet, eu vou pegar um dos tutoriais que o Bruno sugeriu e vou fazer. Não tem problema, tá? O objetivo é que vocês pratiquem. Lógico, se você conseguir alguma coisa seu, é legal, por quê? Porque você vai ter todo o desafio de planejar, né, de analisar, de definir, de construir, de testar, de corrigir. Você pegar o tutorial, você vai mais ali no, né, segue e termina. Mas está ótimo, porque o objetivo é que vocês conheçam realmente a plataforma. Beleza? Beleza. E aí, só para contextualizar aqui, no capítulo 4 lá do nosso site, está falando da paleta de componentes, que a gente vai falar mais um pouquinho hoje, as propriedades, tratamento de eventos, que a gente já falou, né, os bloquinhos, e aí vem os tutoriais, né, e aí tem alguns tutoriais aqui que vocês podem estar seguindo, né, tem um tutorial de cálculo, tem um tutorial do aplicativo que responde, não fala comigo, pegar objeto, a topeira, né, que a Sandy acabou de falar que está tentando desenvolver. Então, assim, a gente tentou reunir aqui alguns desses tutoriais que podem ser legais aí para vocês, né, começarem a trabalhar. Repare, são tutoriais bem curtinhos, assim, bem práticos aí para que a gente desenvolva. Só um detalhe é que quando vocês se depararem com essa imagenzinha aqui, ó, esse aqui é o emulador da PP Inventor, tá? Por isso que eu sugiro não usar ele, porque ele é muito antigo. Ele dá muito problema, para de funcionar, então dá muita dor de cabeça. Bom? Mas então, o objetivo essa semana, gente, é praticar, beleza? Não deixem de conferir. Aqui nos nossos slides, essa semana, o que a gente está fazendo? A gente vai criar, né, na verdade, nesse caso, a gente vai continuar, deixa eu só fechar aqui, a gente vai continuar a fazer o cálculo do IMC, tá? O nosso objetivo é fazer aquele cálculo do IMC que a gente começou na última aula. Inclusive, deixa eu abrir o Jamboard da última aula, que aí a gente já fica com ele aqui bem no jeito, para que a gente, caso surja alguma dúvida, a gente possa só consultar o que a gente tinha combinado aqui de fazer. Deixa eu só localizar ele aqui. Acho que tem alguém com a mãozinha levantada, eu já vou liberar, tá bom? Sandy, à vontade. Professor, o senhor pode revisar essa questão de centralização dos objetos na tela? Vou fazer agora, tá, Sandy? A gente já vai entrar aqui no PP Inventor, e aí lá nele eu consigo te mostrar na prática como que faz. Ok? Beleza, então vamos lá. O que a gente tinha planejado fazer? Né? A gente tinha planejado fazer uma tela de splash, e aí eu expliquei para vocês que essa screen, a gente não consegue mudar o nome dela, e que o nosso objetivo, o que era? Uma telinha inicial. Então a gente colocou um temporizador aqui, que fica, salvo engano, a gente deixou 5 segundos, ele fica 5 segundos, e aí automaticamente, lá nos nossos bloquinhos a gente programou,
né? Ele fica 5 segundos, quando der 5 segundos, ele abre a tela de login. Aí ele vem para essa tela de login, que a gente montou. O usuário, se não me engano, ficou admin, a senha ficou 1, 2, 3, e a gente faz o login. A gente colocou um fundo rosa, colocou centralizado, que a gente já vai mostrar, relembrar aí com a Sandy como que faz, né? Então, aí também os nossos bloquinhos. O que acontece? Se o usuário e a senha estiver correta, a gente vai abrir o cálculo de tela, que foi uma tela que a gente ainda não montou, né? Então, aqui nessa tela, a gente não colocou nenhum componente, a gente vai começar a colocar os componentes agora, que é uma tela onde a gente vai realmente fazer o cálculo, tá? E aí, Sandy, eu te mostro nessa tela como que vai ficar, tá joia? E aí, deixa eu só passar aqui, tá? Para quê? Para a gente pegar aqui um exemplo para poder apresentar, que eu acho que vai ficar melhor. A nossa tela de cálculo, ela vai ficar assim, né? A gente vai ter um campo para o usuário informar qual que é o seu peso. Ele vai ter um campo, a sua altura, outro campo, e um calcular. Calculou, aqui embaixo a gente apresenta qual que é o IMC do nosso usuário, certo? Basicamente é isso que a gente vai fazer. Então, a gente precisa de um campo de texto, outro campo de texto, um campo centralizado, outro campo centralizado, tá bom? E aí vamos lá para a gente ver como que a gente faz essa centralização. Então, estou lá no cálculo de tela, né? E aí eu vou, por exemplo, vou adicionar aqui uma legenda. E essa legenda, que está aqui aparecendo como legenda 1, eu vou renomear ela para leg peso, de legenda peso, tá? E vou falar que aqui, ao invés de aparecer texto para legenda 1, vai aparecer peso. Pronto, já aparece peso aqui. Ah, eu quero em negrito, eu quero maior. Aí fica a critério, né, de cada um de vocês. Onde que o usuário vai digitar essa informação? Aí a gente precisa de uma caixa de texto. Vou colocar aqui. Pronto, repare que aparece caixa de texto, não vou renomear para TXT de texto, tá? Peso, pronto. E aí, mesma coisa, a gente pode aumentar o tamanho da fonte, pode colocar em negrito, pode colocar em itálico, podemos alterar aqui essa dica, esse hint aqui, né? Olha, digite aqui seu peso, tá? E aí, Sandy, repara, tem aqui, ó, alinhamento do texto. Esse alinhamento do texto, se eu coloquei ele centralizado, o que ele vai centralizar? Ele vai colocar o conteúdo da caixa de texto centralizada. Ele não vai colocar a caixa de texto centralizada. Tá? E por que que isso acontece? Porque a gente viu na última aula que as janelas que a gente está trabalhando, as telas, elas a gente pode chamar de container. Então, o que a gente tem aqui é um container. E os objetos que estão dentro desse container, no caso, as legendas que a gente acabou de colocar, as caixas de texto, elas vão seguir o alinhamento desse container. Então, se a gente quer mudar o alinhamento desses campos aqui, nós temos que mexer no alinhamento do container, porque o container precisa centralizar os conteúdos que estão dentro dele. E para fazer isso, como que a gente faz? Lá na PP Invento, ao invés de você mexer nesses componentes, você vai mexer no componente de tela. Tá? E aí no componente de tela tem como você mexer aqui, ó, alinhamento horizontal, centro. Ó, repare que eles já estão centralizados. Alinhamento vertical, ó, eu quero que fique centralizado. Vem para o meio da tela, literalmente, tanto na horizontal quanto na vertical. Então, se a gente quiser mudar alguma coisa de alinhamento, tá, Sandy? Respondendo sua dúvida, no container, nesse caso, o cálculo tela, a gente precisa colocar o alinhamento horizontal e o alinhamento vertical como centralizado. Aí ele vai fazer com que isso fique centralizado para nós. Beleza? Uma outra alternativa que nós temos é usar esses organizadores, que fica aqui no menu organização. A gente pode utilizar, um organizador horizontal. Ele fica com esse fundo cinza, mas daqui a pouco a gente consegue mexer nele, tá? E aí o que a gente pode fazer? A gente pode adicionar uma legenda. Então, repare que ele aparece aí, eu vou renomear ela para leg altura, de legenda altura, vou mudar aqui para altura. Acho que o tamanho que eu usei lá foi 18, fonte negrita. Pronto. Repara que ele aparece aqui e ele aparece centralizado. Por quê? Porque o container está centralizado. Agora, a gente vai pegar e adicionar uma caixa de texto dentro aqui. Eu já expliquei isso. Onde ficar azulzinho aqui, ele vai sair. Ó. Pronto. Repara que agora
o título, a legenda e a caixa ficam um na frente do outro. Por quê? Porque eles estão dentro de um organizador. Esses organizadores é como se a gente recortasse uma determinada parte da tela para programar, para organizar ela de uma forma que a gente deseja que fique melhor. E aí, tá aqui, ó, caixa de texto 1, vou alterar o nome dela para TXT altura. Pronto. E aí, o que a gente pode fazer? Aqui no organizador horizontal, repara que ele tem altura e largura. Eu quero que a largura ele ocupe 100% da minha tela. Eu expliquei isso aqui na última aula, que às vezes, na maioria das vezes, é legal a gente usar porcentagem na altura e na largura. Por quê? Porque ele vai ficar mais responsivo. Tá? Se você colocar que é 10 pixels, 15 pixels, 11 pixels, ele vai ficar fechado nos pixels. Aqui ele vai ajustar o tamanho da tela. E aí, nota o seguinte. Dentro do nosso organizador, onde a gente tem a legenda à altura e a caixa de texto à altura, ele está alinhado à esquerda, ele saiu do centro. Por quê? Porque esse organizador, ele também é um container. E aí, repara que ele está aqui, esquerda e topo, e a gente pode fazer centralizado e centralizado. Ele centraliza dentro desse organizador. Eu quero colocar à direita. Pronto, eu consigo alinhar à direita. Tá? Eu vou deixar ele centralizado, vou deixar assim, não é o ideal, tá? Porque o ideal é você manter uma tela mais padronizada, mas pelo menos assim dá para a gente entender a questão do container, a questão do organizador. Beleza? Vou seguindo aqui então. Qualquer dúvida me interrompa aí, tá, pessoal? Professor, Oi. tem como colocar um placeholder nessa altura e nesse peso? É só uma pergunta. Repete para mim. Sabe os placeholders? É tipo ancoragem que você está falando? Não. Aquela sugestão para que a pessoa coloque a altura dela. Por exemplo, 1,70 m. Ah, sim. Entendi. Tem sim. Quer ver? Ó, aqui no peso, onde a gente tem esse dica, você pode colocar aqui, por exemplo, peso 70 quilos. Certo? A altura, 1,70. Você pode colocar. Isso aqui vai aparecer num tom de cinza, bem claro. Na hora que a gente executar, a gente vai ver. A hora que a gente clicar em cima do campo, esse valor some. Me ajuda se seria isso. Isso, perfeito. Aí dá para. Essa parte, aqui a gente chama de hint, tá? Inclusive esse hint color aqui dá para você alterar se você quiser e tal. É bem tranquilo. Depois a gente vê, na hora que a gente executar, me lembra de falar sobre isso. Beleza. Outra coisa do organizador, tá, pessoal? A cor de fundo dele aqui, ó. Se você colocar nenhum, ele vai pegar a mesma cor de fundo que está na tela, tá? Mas você também pode definir uma cor e tal, não tem problema nenhum, não, tá? Bem tranquilo. Inclusive, dá para colocar imagem. Aí, lembrando que imagem sempre é bom trazer para cá tratar. Então, pessoal, vamos pegar o seguinte, já que a gente está falando de algoritmo também, né? A gente está falando de entrada. Para fazer um algoritmo de IMC, tá? A gente precisa de entrada peso e altura, certo? Qual que é a saída que a gente espera aqui, desse algoritmo nosso? O que a gente espera mostrar na saída? O IMC, o cálculo do IMC, certo? Sim. Acho que foi o Rafael que falou. Isso. Certo. E aí agora, qual que é o processamento? Processamento que a gente tem de fazer para chegar nesse IMC. Qual que é o cálculo que precisa ser feito? Alguém me ajuda aí. Qual que é o cálculo? Para calcular um IMC, qual que é o cálculo? Altura ao quadrado. É altura vezes altura, ou altura ao quadrado. O que mais? É dividido pela massa, seria isso? Pelo peso? Na verdade é o peso dividido pela altura ao quadrado. Tá? É o peso dividido pela altura ao quadrado. Então a gente tem que fazer nesse formato aqui, tá? Peso dividido pela altura ao quadrado. Inclusive, se for fazer nesse formato que eu coloquei aqui, tem que colocar os parênteses para ter precedência, porque primeiro eu faço a altura ao quadrado, e a altura vezes a altura é a altura ao quadrado, e depois eu divido o peso por essa altura ao quadrado.
né? Se você for usar algum componente aqui de exponenciação, aí não exponenciação tem prioridade na matemática, tá? Mas, basicamente, o que nós temos que fazer no nosso programinha é isso aqui, ó. E é muito importante que vocês entendam, tá? Talvez a parte mais importante do curso seja essa, de entender um pouquinho de algoritmo, de saber construir algoritmo, né, de entender o que é algoritmo, né? Porque, no final da história, esse peso e essa altura, eles estão sendo tratados para gerar uma informação aqui na frente, tá? Que nesse caso é o IMC. Então, Professor Bruno, aí depois pode no final desse app aí você vai colocar os range de, tipo assim, sobrepeso, normal, aí sim que você vai podemos colocar. Nesse momento a gente só está fazendo o cálculo, mas a gente pode colocar sim. Se a gente quiser colocar a categoria, vamos chamar de categoria, a gente pode colocar essa categoria aqui. Certo? E aí essa categoria vai ser, a partir do IMC, a gente vai fazer um processamento, né? Que é uma comparação de onde que está. Está nessa faixa, está nessa, para a gente dar essa resposta. Beleza? Vamos tentar fazer, inclusive, essa parte, então. Opa, me perdi aqui. Beleza. Mas vamos lá, vamos fazer o cálculo do IMC. Considerando que a gente está trabalhando com interface com o usuário, a gente vai precisar de um botão aqui, para quê? Para ser o gatilho. Então, esse botão, eu acabei de adicionar ele aqui, eu vou renomear ele para BTN, que é de button, tá? Calcular, eu digitei tudo errado. Calcular, pronto. Tá aí. Vou colocar em negrito, vou colocar 18. Lembra, todos os componentes vocês podem mexer na altura e na largura. Então, por exemplo, esse botão eu quero ele maior, eu quero com 20%, e a largura dele eu quero que ocupe 60% da tela. Dá para a gente fazer, certo? E o texto aqui é calcular IMC. Pronto. Eu quero que a cor do texto aqui seja azul. Repara, todas essas propriedades aqui são editáveis. Eu quero que o fundo do botão seja um cinza claro, mas para mim está mais escuro. Eu quero que seja vermelho, né? Dá para você mexer aí à vontade, tá? Eu vou colocar esse cinza aqui, que eu acho que era o que estava, na verdade não, era o cinza claro, tá? Resolvido, prontinho. E aí, já que nós estamos falando de usuário, nós vamos ter que pensar em onde mostrar essa saída para ele, tá? E aí uma alternativa é a gente colocar, pode ser uma legenda mesmo aqui embaixo, onde está a legenda 1, tá? Bom, eu vou renomear ela para legenda IMC, tá? E aí repara, eu nem preciso alterar esse texto dela aqui. Eu posso simplesmente marcar ela aqui como invisível. Eu desmarco a opção visível, repara que ela some da tela. O que eu vou ter que lembrar agora? Que na hora de mostrar o IMC do meu usuário, eu vou ter que exibir esse componente legenda IMC. E aí, pessoal, de novo, dá para fazer o que vocês quiserem. Aqui, tamanho da fonte, né, negrito, itálico, por aí vai, cor, né? O texto, por enquanto, a gente não vai mexer, vamos deixar assim, cor do texto, eu quero o texto vermelho. Ele só vai ficar visível depois que a gente clicar no calcular IMC. E aí vale sacar que todos os componentes têm essa propriedade visível, tá? Eu não quero que esse botão fique aparecendo. Seleciono o botão, tá aqui, ó, visível. Pronto, eu tiro ele da jogada. Voltei. Não, porque o botão tem que ficar aparecendo, tá bom? Então, uma tela de cálculo bem simples, né, seria isso, com os campos de entrada, um botão de gatilho e a saída que a gente precisa. De novo, né, você pode explorar muito a parte de interface gráfica, né, trazer imagens, trazer um contraste de cor, fazer toda essa discussão. Mas nosso objetivo aqui é mais conhecer a plataforma, então a gente já viu na aula da semana passada como que coloca cor, e a imagem também acho que mostrei como que adiciona a imagem lá do IMC, mesma coisa. Vamos lá para os bloquinhos, então, para a gente fazer essa tela funcionar. O que a gente tem que lembrar sempre, tá? A gente precisa lembrar disso aqui sempre. Quando a gente está trabalhando com esse tipo de componente, a gente vai trabalhar muito com tratamento de evento. Então, lembra sempre da questão do tratamento de evento, por quê? O tratamento de evento nada mais é do que programar o seu aplicativo para ele responder aos eventos que ele recebe. Sejam eventos esses do usuário, de outro programa, de outro aplicativo, tá? Então, tudo que for alguma coisa relacionada a uma interação, a uma integração com o nosso aplicativo,
e a gente tiver de responder, a gente vai chamar de tratamento de eventos. Então, o usuário digitar o seu peso aqui é um evento, o usuário digitar a sua altura aqui é outro evento, o usuário clicar no botão calcular é outro evento, certo? Isso tudo são eventos que a gente precisa, na verdade, a gente pode, né, interceptar e manipular. Então, no nosso caso, o importante para nós aqui vai ser o usuário clicar nesse botão calcular. O usuário clicou nesse botão calcular, a gente vai fazer o cálculo do IMC, vai mostrar. Tá? Então, voltando aqui no app Invento, repara, não tem nada aqui, né? E eu já expliquei isso para vocês. A gente tem alguns menus aqui, tá? De blocos que são internos. Se, então, se não, para, enquanto, tudo isso, tá? São blocos que a gente pode usar. Tem uma parte lógica de comparação, tem uma parte matemática que a gente vai precisar, uma parte de texto, uma parte de lista de dicionários, que a gente vai ver. Na verdade, a gente não vai ver, mas é para trabalhar com muito volume de dados, cores variáveis e procedimentos. E aí, como eu já expliquei na última aula, todos os componentes que nós adicionamos na tela, eles também passam a aparecer aqui e ter seus bloquinhos, né, relacionados. Então, tudo que aparecer aqui de tom amarelo, eu estou clicando aqui no cálculo tela, tudo que aparecer aqui de tom amarelo é um tratamento de evento, tá? Por exemplo, se o voltar for pressionado na tela cálculo tela e a gente quiser fazer alguma coisa, esse bloco aqui nos permite isso, tá? Se a orientação da tela mudou e a gente quer mudar alguma coisa também, a gente pode pegar esse evento aqui, tá? Tudo que tiver de roxinho aqui são funções, são procedimentos prontos que a gente só chama. E de verde são as propriedades. Então, todas aquelas propriedades que aparecem lá na parte de design, elas aparecem aqui nos bloquinhos como esses blocos verdes, tá? Essa parte vermelha aqui são algumas propriedades mais fixas que a gente está trabalhando, que a gente tem dentro do componente, tá bom? Então, o cálculo de tela não me importa. O legenda peso, no primeiro momento, não me importa. O TXT peso também não, porque é só onde o usuário vai entrar com o dado do peso. A leitura, ela ficou dentro de um organizador, então, assim, o organizador também tem suas propriedades, aqui seus blocos que a gente não vai usar. O legenda altura e o TXT altura também a gente não vai se preocupar aqui, tá? Por quê? A gente vai considerar o caminho feliz. O usuário vai digitar seu peso, vai digitar a altura e vai clicar no botão calcular. E aí a gente chega no botão calcular. Aqui no botão calcular, olha a quantidade de tratamento de evento que ele tem. São todos esses que estão amarelos, tá? Quando for clicado, quando receber o foco, quando for um clique longo, quando perder o foco, tocar para baixo, tocar para cima. Tá? Então, o componente para nós aqui que interessa é o clique, ou seja, se o usuário clicou no botão calcular, a gente vai querer fazer uma conta. Tá? E que conta é essa? A conta que a gente tem que fazer é essa aqui, ó. Peso dividido por altura ao quadrado. Beleza? E aí, existem várias formas de ser feito. Tá? Por exemplo, eu posso pegar aqui na matemática, tá? A matemática, ela tem vários blocos aí para a gente fazer a operação. Das operações mais básicas, somar, subtrair, multiplicar, né? Há funções que são um pouquinho mais complexas, como seno, cosseno, tangente, conversão, né, de números, raiz quadrada. Dá para a gente trabalhar com muita coisa, tá? Então, repare, inclusive tem aqui para trabalhar com exponenciação e tal, tá? Mas, maravilha. Como que a gente pode montar isso? E aí, de novo, existem várias formas de a gente montar. Se você colocou um bloquinho e não quer usar mais, é só arrastar ele aqui para a lixeirinha, vai embora, tá bom? Como que a gente pode fazer isso, então? Lá na matemática, eu tenho aqui um bloco que é multiplicação e eu tenho um bloco que é divisão. E aí, o que é legal? Eu posso colocar um bloco dentro do outro. Repara, eu coloquei um bloco dentro do outro, significa que eu vou ter um número aqui que vai ser dividido por outro número multiplicado por outro número. E aí aqui funciona mais ou menos como na matemática. O bloquinho mais interno, ele vai ser resolvido primeiro. Então, aquela necessidade dos parênteses aqui, a gente nem precisa se preocupar, porque eu tenho quase certeza que ele vai resolver. Senão a gente corrige depois, tá bom? Então, vamos lá. O que a gente tem que dividir? O peso. Então, eu vou pegar aqui no TXT peso e repara, eu preciso usar o TXT peso, porque o TXT peso é esse campo aqui, que é um campo de texto, que é onde o usuário vai digitar.
Então, dentro do TXT peso, eu vou pegar ele aqui, TXT peso, eu vou pegar a parte de texto dele, tá? O que é esse texto? É o valor que o usuário tiver digitado lá dentro. Então, TXT peso, tá? Ponto texto, ou seja, o valor digitado dentro do campo peso. Vai ser dividido, agora sim, pela altura. E aí eu faço a mesma coisa. Vou lá no TXT altura, pesquiso o texto dela, tá aqui, coloco ele aqui. Ah, e agora é texto vezes texto. Se você clicar com o botão direito, tem a opção que duplicar. Ele duplica, você coloca ele aqui. Pronto. Essa aqui é a operação que a gente tanto precisa fazer. Que operação que é essa? Peso dividido por altura ao quadrado. Tá aqui, ó. Peso dividido por altura ao quadrado. Tá? Agora notem o seguinte, a gente está falando de programação em blocos. Esse bloco aqui, ele não encaixa no BTN calcular. Por que ele não encaixa? Porque aqui ele espera que vai acontecer uma ação para o usuário, uma resposta para aquele evento. E aqui pode ser que a gente não esteja fazendo nada. Para resolver a situação, um dos caminhos possíveis, e existem vários outros, é criar uma variável. Então, vou vir aqui no menuzinho variável, iniciar global, nome. Vou chamar ela aqui de IMC. E vou falar que ela começa valendo 0. Pronto, não tem problema nenhum. Agora, se a gente voltar aqui nas variáveis, existe um bloquinho que chama ajustar. A gente vai usar ele e vai falar que a gente quer ajustar a global IMC, ou seja, a variável IMC, e aí ela consegue receber essa conta que a gente fez. Então, essa ideia de global que aparece aqui, na verdade, a tradução seria melhor se fosse variável. Tá? Essa variável que a gente acabou de criar, ela pode receber um valor que vai ser um cálculo. Ok? Só que isso aqui, em si, ele calcula o IMC e salva na variável. Vai ficar faltando, e aí eu tenho que voltar aqui na tela, mostrar esse cálculo, essa informação aqui embaixo. Porque o cálculo ele tem que ser apresentado para o nosso usuário. E aí, a gente vai vir aqui e vai pegar lá o legenda IMC. O legenda IMC é aquele campo que a gente deixou invisível. Tá? Mas o que a gente pode fazer com ele? Primeira coisa, a gente pode mudar o texto que ele vai exibir. Então, ele tem aqui, ó, ajustar a legenda IMC.texto para, daqui a pouco a gente ajusta o texto, e ele tem também a visibilidade, ajustar a legenda IMC visível para, tá? E aí, aqui na lógica, a gente tem bloquinhos verdadeiro e falso. Eu vou pegar um verdadeiro, eu vou colocar aqui, ó, ajustar a legenda IMC.visível para verdadeiro, ou seja, ele agora é visível. Mas antes de tornar ele visível, a gente vai atualizar o texto. E o texto vai ser o quê? Mostrar o IMC para o nosso usuário. E aí, só para complicar um pouquinho, a gente pode usar aqui do texto, essa opção juntar, e fazer uma mensagenzinha para o usuário. Por exemplo, seu IMC, eu coloquei um acento ali, IMC é de espaço, tá? E aí a gente vai juntar ela com o quê? Com a variável IMC. E aí é só vir aqui e usar o bloquinho da variável obter e falar que você quer obter a variável IMC. Isso aqui, dessa forma bem simples, a gente consegue fazer o cálculo do IMC, tá? A gente consegue fazer esse cálculo. Alguma dúvida, alguma pergunta? Eu vou subir o Nox aqui de uma vez, tá? Espero que suba, né? E aí a gente vai compilar e vai testar isso aqui para ver se o cálculo do IMC está funcionando. E aí depois a gente parte para aquela segunda fase, que acho que foi... esqueci quem perguntou, que sugeriu de colocar as faixinhas de valor, a gente coloca. Franklin, vai lá, fica à vontade. Professor, esse arquivo, ele funciona no smartphone ou só funciona no computador? Ô Franklin, funciona no smartphone, tá? Daqui a pouquinho, a hora que eu for testar ele aqui, eu te explico, pode ser? Pode sim, muito obrigado. Beleza. Tá bom. Inclusive, enquanto o Nox sobe aqui, já está indo, eu vou explicar. Conforme eu disse lá no início da aula, para entregar a atividade, eu estou pedindo para vocês para entregarem usando aqui o menu projetos, exportar projeto selecionado.ia para o meu computador. Isso aqui vai fazer com que você me encaminhe o seu projeto editável em tempo de desenvolvimento. Eu vou conseguir ver as telas, os bloquinhos, tudo como que você montou, tá ok? Ah, Bruno, eu não quero isso, não, eu quero passar uma versão mais comercial. Aí você tem a opção que compilar, viu, Franklin? Se você vier em compilar, tem a versão para gerar um APK,
que é o padrão do Android, e um bundle. Um bundle é um conjunto de APKs. Tá? Às vezes você tem um aplicativo que, na verdade, são 3, 4, 5 aplicativos juntos. Então, ao invés de você instalar um por um, você faz um bundle. Tá? Mas vamos lá. Então, é só vir aqui no menu compilar e colocar aqui Android app, que é o arquivo .apk. Ele vai fazer uma compilação, ele vai empacotar isso aqui no formato certinho já que os aplicativos Android funcionam e vai te dar para você ou instalar no seu celular via um QR Code, ou baixar aquele arquivo .apk e poder repassar para as pessoas, poder colocar numa loja. Não tem dor de cabeça, tá? É bem simples o processo aqui, porque ele faz tudo para nós de forma automatizada e otimizada. Ô, Bruno, depois que a gente baixa esse APK, se a gente quiser colocar aí alguma IDE, a gente consegue enxergar o código lá dentro ou não? Uma IDE, eu acho que não, viu, Maicon? Eu tenho quase certeza que não. Ele vai criar o arquivo APK, ele tem um formato padrão, né? Mas ele é um arquivo já pronto para execução. Ele não é um arquivo para desenvolvimento. Ele vai, tipo assim, eu consigo pôr na Play Store, mas eu não consigo rodar no VS Code, eu não consigo pegar ele. Exatamente. Ele está pronto para ser instalado, mas ele não é um arquivo de desenvolvimento, ele é um arquivo de execução. O arquivo de desenvolvimento é aquele que eu mostrei para vocês aqui nos projetos. Tá? Mas ele vem no formato bloquinho. Eu vou fazer o download aqui só para não correr o risco de eu perder, tá? Vou fazer o download aqui. Vou salvar ele aqui na minha área de trabalho mesmo. Tá salvo. Ó, pronto. Ih, não tem espaço de armazenamento no meu computador. Que beleza. Porque eu desinstalei um monte de coisa, mas o Windows vem, atualiza e acaba com o meu espaço. Não tem nenhum. Nada livre. Que beleza. Vamos lá pro D, então. Vou salvar ele aqui. E eu não salvei. D. Salvar. Pronto. Ué. Mas eu salvei no D, não? No D ele tem que salvar, ué. Tem tanto espaço no D. Deixa eu salvar ele dentro de uma pasta aqui. Ih! Por que ele não baixa no D? Será que é o meu navegador que não está baixando? Aqui ele não vai baixar. Ali realmente não vai. Tá. Então deixa eu apelar para o meu celular. Por que ele não está baixando? Ok. Deixa eu apelar para o meu celular aqui. Vou instalar ele direto no celular. Agora, até eu entender por que meu celular não está querendo, meu computador não quer baixar, tendo espaço. Então tá, estou lendo aqui com QR Code, vou abrir esse link. Vou fazer o download. Aí você vai ter que habilitar lá de fontes desconhecidas no seu computador, tá, pessoal? Deixa eu abrir a câmera aqui que eu consigo mostrar para vocês. Eu vou instalar ele aqui sem análise. Eu vou mostrar aqui na câmera. Está instalando. Normalmente é rapidinho. Ó, aplicativo instalado, tá aí. Vou abrir. Ó, IMC, aquela telinha de splash que a gente montou, dos 5 segundos. Trocou para a tela de login, que ficou admin 123, tenho quase certeza que foi isso. 1, 2, 3, login, aí ele cai aqui, ó. E aí repara que ele já mostra ali de cinza 70, 1,70, que foi a sugestão lá que o Rafael tinha passado, certo? E tem aí o cálculo do IMC. Ok, se eu digitar o meu peso aqui, 90, e minha altura, 1,90, e clicar em calcular IMC, ele mostra aqui embaixo de vermelho gigante, ó, seu IMC é 24, alguma coisa, certo? Tá aí, ó, seu IMC é tanto. Ok? Ou seja, o cálculo do IMC ele deve estar fazendo, porque o IMC normalmente fica ali entre 20 e 30, né? Então está feito aí esse cálculo, beleza? Então funciona, ok?
Uma pena eu não ter conseguido baixar ele aqui, mas falar a verdade com vocês, eu não tenho nem ideia por que ele não está baixando, porque eu estou jogando ele no D eu tenho espaço para caramba. Deixa eu ver se eu consigo apagar alguma coisinha aqui rápida. Só para ganhar um espacinho. Deixa eu fechar minha câmera também, né? Só na hora que vocês forem ver a gravação fica pior. Vamos ver se assim ele vai baixar. Se ele não baixar, a gente vai testando só no celular mesmo. Para a próxima aula eu vou descobrir por que ele não está baixando. Pronto. Deixa eu fazer um download aqui. Deixa eu pegar. Ó, aqui realmente eu estou ok, eu não tenho espaço, mas aqui no D eu tenho espaço. Não baixa, sem espaço para armazenamento. Sendo que eu baixei há pouco instantes aqui. Meu navegador deve estar com algum bugzinho. Paciência. Pessoal, mas vamos lá. Se a gente for pensar da seguinte maneira agora. Além de mostrar para o usuário o IMC, a gente quer mostrar aquela faixa. E aí, pessoal, eu confesso que eu não sei quais são as faixas do IMC. A gente pode fazer com 3 faixas aqui, tá? E depois vocês conseguem replicar isso sem dor de cabeça, acertar. Por exemplo, tá? Vamos imaginar que abaixo de 18, né, seja abaixo do peso ideal. Tá? Então, se o IMC der menos de 18, ele está abaixo do peso ideal. Se der maior ou igual a 18 e menor ou igual a 25, está dentro do peso ideal. Se for maior que 25, está acima do peso ideal. De novo, isso aqui, pessoal, é só mais ou menos, só para a gente testar ali os bloquinhos, tá bom? É só realmente para a gente ver como que funciona. Vamos lá. De volta aqui nos bloquinhos, pode ser dentro do calcular, ou a gente pode criar ainda um procedimento. O que é um procedimento? É uma função. Tá? É uma função, ela vai retornar alguma coisa. Então, a gente consegue fazer ela para que ela funcione assim, tá? E aí a gente pode colocar que ela recebe uma entrada. O que é uma entrada? Um parâmetro, tá? Então, por exemplo, procedimento. A gente vai falar aqui, definir situação IMC. IMC. Tá? E aí, aqui dentro desse procedimento, o que a gente pode fazer? Se posso fazer sim, então, se tem vários bloquinhos. Então, vou pegar esse aqui só para a gente fazer. Por exemplo, se, vou pegar a matemática aqui, tem um componente de comparação, que aí tem menor. Então, vamos lá. Se a nossa variável, e aí eu venho aqui em variável, obter IMC, for menor, aí eu venho aqui na matemática, pego o 18. Se ela for menor que 18, então, lá no nosso legenda IMC, já está mostrando o IMC. Bruno, eu quero colocar um outro componente lá. Beleza, você volta aqui no design, tá? Não tem problema em você pegar a legenda aqui e adicionar mais uma legenda. Repara que ela vai aparecer, tá? Antes da legenda IMC que está invisível. Vou colocar ela como invisível também, tá? Eu não estou conseguindo mudar ela de posição aqui, mas tem como mudar de posição. Vou deletar ela, peraí. Apagar. Vou fazer o seguinte, vou ter que pôr essa legenda IMC visível, tá aí. Vou colocar uma outra legenda aqui embaixo. Essa legenda, ela vai ser em negrito, mas ela vai ser um texto preto mesmo, tá? E ela vai ser invisível, e a legenda IMC também invisível, tá? Então, tá bom. Volta aqui no bloquinho. Se for visível, então a gente vai pegar aqui. Eu esqueci de renomear. Deixa eu voltar lá. Ficou como legenda 1. Aí não.
Vou renomear ela para legenda situação. Que é a situação do IMC, a faixa do IMC, né? Volto aqui no bloquinho, acho ela aqui, legenda situação, altero o texto para o que eu quiser. Deixa eu só localizar texto, está aqui. E, opa, não encaixou, agora encaixou. E, além do texto, a gente vai ter que mudar a visibilidade dela. Então, mesma coisa que a gente fez no outro. Essa visibilidade, ela passa para verdadeiro. Está aqui. E o texto, a gente pode colocar um texto normal no formando, né? Você está abaixo do peso ideal. Pronto. Se não, se. Tá? Aí, o que a gente pode fazer? Aqui, na lógica, a gente tem um bloquinho que combina mais de uma condição. Já que a gente tem que estar maior ou igual a 18 e menor ou igual a 25, a gente usa esse E para combinar. Então, a gente vem aqui na matemática agora, pega um bloquinho e coloca aqui e fala, olha, se for maior ou igual a 18, o que for maior ou igual a 18? A variável IMC for. Aí eu volto aqui na matemática, pego o zero aqui e altero ele para 18. E, se essa variável IMC, dá para fazer Ctrl+C, Ctrl+V nela, tá? Agora ela é maior, ela é menor ou igual. De novo, pego outro bloquinho aqui da matemática, que vem com a igualdade, clico na setinha, altero para menor ou igual, e aí eu coloco ele aqui e coloco lá da matemática o 25. Se for assim, a gente vai ajustar o texto para quê? Para peso ideal e visibilidade, ok. E aí, pessoal, o que vocês podem fazer para ganhar tempo? Seleciona o bloquinho aqui, ó, dá Ctrl+C, Ctrl+V. Tá vendo que ele cria um outro? E você vem cá e só muda. Você está dentro da faixa de peso ideal. Pronto. Mesma coisa vale para visibilidade. Ah, Bruno, não sou muito de Ctrl+C, Ctrl+V. Botão direito, duplicar. Está duplicado, você já joga ele aqui. Tá? E aí sobrou um sinão aqui. Esse sinão, ele só vai ser acionado se não for menor que 18, e se não for maior que 18 e menor que 25. Ou seja, tudo que tiver acima de 25 vai entrar aqui. Então a gente pode dar um Ctrl+C, Ctrl+V, colocar aqui, você está acima do peso ideal. Faltou o estar, né? Você está acima do peso ideal. E muda para verdadeiro. Pronto. Tá aí. A gente montou todo um cenário aqui para a gente ter a contextualização. Beleza. O que tem de novo aqui? Como a gente criou esse procedimento de definir situação IMC, ele não é chamado automaticamente. É uma função, igual vocês têm função lá no JavaScript, função na lógica que a gente estudou em qualquer linguagem de programação, a gente tem que chamar ela em algum lugar. E a gente vai chamar ela dentro do botão clique. Então, se a gente voltar aqui em procedimentos, repara aqui, já aparece que chamar, definir situação IMC. E você pode colocar ele aqui e ele vai ser chamado quando for necessário. Ou seja, todas as vezes que o usuário clicar no botão clique, ele vai fazer esse cálculo, vai mostrar o IMC, vai chamar esse definir situação e a partir daqui a gente tem ali a situação do nosso querido usuário, tá bom? Eu queria instalar ele para vocês verem agora. Por que ele não tá deixando eu baixar, mesmo jogando no D, eu não sei. Eu tenho uma briga séria com esse computador em termos de espaço, mas um dia eu vou vencer. Tá, eu vou fazer o download, eu vou compilar ele aqui mesmo e vou testar no meu celular. E pelo menos dá para vocês visualizarem mais rápido, tá bom? Deixa eu só já abrir aqui o QR Code. Pronto. Deixa eu abrir a câmera que eu mostro para vocês. Depois eu mando os prints também lá na sala, tá? Vamos só ler o QR Code aqui. Esse projeto, se vocês quiserem, eu subo ele completinho hoje também lá na semana 4, tá? Para vocês terem acesso.
Aí, ó, tô lendo o QR Code aqui, ele leu. Mas se vocês quiserem ler o QR Code, quem tiver Android em casa, dá para instalar também, tá? É só ler esse QR Code aí e instalar. Só tem que lembrar de instalar lá, autorizar fontes desconhecidas, senão não instala. Tá? Ó, tá atualizando aqui, na verdade, como já tem instalado, ele vai só atualizar. Como ele não veio da Play Store, ele vai ficar reclamando questão de segurança, mas é só você seguir sem análise. Ele instala, atualiza na verdade. Foi, concluir. Tá aí, ó. Telinha do IMC. Deu 5 segundos. Troca para o login. Trocou. Vou colocar aqui. Admin 1, 2, 3. Login. Aparece a telinha aí, ó. Nota que ele aparece lá com as sugestões e tal. Eu vou colocar aqui então. Aí eu estou pesando 90 quilos e tem 1,90 m. Lembrando que é bom você colocar com ponto, tá, gente? Por ser sistema americano de medida, 1,90, não vivo. A hora que você calcula, ele te mostra aqui embaixo. Ó. Seu MC é 24,90 alguma coisa, e embaixo, menorzinho, você está dentro da sua faixa de peso ideal. Isso eu vou conseguir mostrar para vocês caso acho que deu, né? Aí, ó. Um aplicativozinho bem simples, mas para a gente conhecer a plataforma, ver como que ela funciona, né? E, logicamente, entender todo esse cenário, esse procedimento aí de tratamento de evento, de bloquinho, de componentes, tá bom? Alguém está lendo o QR Code? Posso fechar? Vou testar pela última vez. Eu não sei o que mais que eu posso fazer com esse computador. Tem que parar de atualizar o Windows dele. Não vai. Esquece. Insisto. Vou dispensar aqui então. Pessoal, então, temos aí um aplicativozinho bem tranquilo de ser feito, mas que deu para a gente explorar alguns recursos, tá? E aí, lá dentro do nosso site, vocês vão ter pelo menos 12 outros tutoriais, mas tem muito tutorial na internet que vocês podem explorar, tá? E eu espero realmente que essa semana vocês possam colocar a mão na massa, fazer, quebrar a cabeça, né, relembrar alguma coisa aí, porque o objetivo da semana é essa. Por isso, na verdade, o principal objetivo da disciplina é esse, né, que seja bem mão na massa, mas a gente vai adaptando aí o que a gente tem em termos de cenário, tá bom? Alguma dúvida, alguma pergunta? Hoje eu estou dentro do tempo, ó. Milagrosamente, né? Não tendo dúvidas, não tendo pergunta, pessoal, eu vou encerrar por aqui, tá? Assim que a plataforma liberar a gravação, eu subo para o YouTube e mando o link para vocês, tá? E a gente vai se falando. Qualquer dúvida, podem me acionar aí no e-mail, no WhatsApp, na plataforma, que a gente vai trocando informações, trocando ideias. E, por favor, mão na massa, tá joia? Usem e abusem da ferramenta, conheçam outras ferramentas também, tá bom? Muito obrigado a vocês, uma boa noite, fiquem com Deus, até a semana que vem. Abraço, tchau, Obrigado, tchau. professor. Obrigado a cada um de vocês aí pelo tempo, viu, gente? Valeu demais.